Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, glorificando, enaltecendo, engrandecendo, louvando e adorando o Teu nome, que é sobre todos os nomes, e Te exaltando na beleza da Tua santidade. O Senhor vem, meu Pai, sobre cada um e todos, e nos traga o alimento do céu para nos alimentar a palavra, nos dar força, disposição, condição de superarmos, vencermos e triunfarmos sobre todos os desafios e obstáculos. Esta é a minha oração, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e pode sentar. No princípio, o ser humano, ele era vegano. Ele não comia nada de proteína animal, não fazia roupa com peles de animais, com couro de jacaré, couro de cobra, nem com a pele, nem com o pelo. O homem era vegano. Ele não comia carne, não matava os bichos para a sua sobrevivência, para a sua existência. Eles simplesmente comiam frutas, verduras, legumes e cereais. Este era o alimento, era o cardápio do ser humano no início. Após o pecado, foi que o homem passou a comer carne, proteínas animais, foi após o pecado. E eu digo isso porque no texto Deus disse que o homem ia comer livremente de tudo que havia no jardim. Foi feito para a manutenção do homem. Mas aí você vê que depois do pecado, Adão sai do jardim juntamente com Eva, tem os seus dois filhos, Caim e Abel, e a Bíblia diz que o Caim ele vai ser lavrador do campo e o Abel vai ser pastor de ovelhas. Ele vai domesticar os bichos para ter uma facilitação de consumir a proteína animal. Veja que o sacrifício de Abel para Deus foi um sacrifício de um animal. Mas aí está o mistério. Por que está o mistério aqui? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A advertência de Deus para o homem é que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele iria morrer. Ele iria perder o direito da existência, da vida. Então, já que o homem pecou e sobre ele vai pesar a sentença do pecado, que é a morte, para que ele possa sobreviver, ele tem agora que consumir a vida de outrem para poder manter a sua vida. Pode ver que isso é algo que está na cadeia alimentar. O homem está no topo da cadeia alimentar. Na cadeia alimentar é um bicho devorando outro bicho para que ele possa permanecer vivo. E essa lei também está sobre o homem. Para que o homem se mantenha vivo, ele tem que tirar a vida de outro ser vivo e colocar aquele ser dentro dele, para que ele possa viver. Esta é a lei da sobrevivência do homem na terra. Tirar a vida de alguém para manter a sua vida, ou tirar a vida de algo para manter a sua vida, tirar a vida de um animal, de um ser, para manter a sua própria vida. Essa se tornou uma lei, se tornou uma cultura, se tornou uma determinação para a sobrevivência do homem. Aí é quando Deus vai entrar nesse propósito e vai entender que o homem precisa viver. Mas para que o homem possa viver, alguém tem que morrer no lugar dele.
Nós só estamos vivos porque algo ou um ser morre em nosso lugar. A gente precisa tirar a vida de algo para poder viver. Então isso se tornou algo normal. Mas Deus, Ele tem um projeto audacioso, grandioso, não só para uma vida humana, material e terrestre, mas para uma vida eterna. Então Ele vai entrar em um projeto de ordem elevada para nos trazer este propósito, pois no Jardim do Éden o homem tinha o poder da imortalidade. O homem podia viver sem morrer, mas agora o homem perdeu este poder, esse atributo, e Deus vai trabalhar para que o homem possa reaver esse direito que vai ser concedido através da morte de Jesus. Porque aqui está o mistério. Enquanto nós matamos para viver ou sobreviver, Jesus Cristo vem e morre para nos fazer viver. Enquanto a nossa disposição é matar, eu estou falando no contexto da sobrevivência alimentar, é matar para viver ou sobreviver, Jesus Cristo vai fazer diferente. Eu não vou matar para viver, eu vou morrer para fazer alguém viver. Eu não vou tirar a vida de alguém para viver, eu vou dar a minha própria vida para fazer alguém viver. É aqui onde está o mistério. É aqui onde está o segredo. Porém, Jesus Cristo vai tanto trabalhar de forma literal, simbólica e espiritual. Literalmente Ele morre. Simbolicamente Ele dá a sua carne para que a gente coma. E espiritualmente Ele nos proporciona a vida eterna. Mas aí Ele diz em João 6: o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que comer o meu corpo e beber o meu sangue, esse terá a vida eterna. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo vai se doar, vai se entregar, vai ser transformado, simbolicamente falando, em pão e vinho, sua carne e pão, seu sangue e vinho, para que nós possamos ter vida. Todo aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue, vai ter vida. Ele diz: não morre mais, mas passará da morte para a vida. Que coisa linda! Esse é o resultado de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Ele vai instituir a ceia, que vai ser extraído da Páscoa, a ceia. E na ceia nós iremos ministrar o pão representando o seu corpo e o suco representando o seu sangue, que é o que vai nos trazer vida, vai nos proporcionar vida. Ah, pastor, quer dizer que é só o comer do corpo e beber do sangue que eu vou ter vida? Teoricamente sim. Porém, Ele diz: aquele que comer ou beber indignamente, vai comer e vai beber para a própria condenação. Aquilo que era para proporcionar vida, se eu comer de forma indigna, vai me trazer morte.
aquilo que era para proporcionar salvação, se eu como de forma indigna, vai proporcionar condenação. Mas o problema não está só no fato de comer de forma indigna. O problema está no fato que tem muita gente que está deixando de comer o pão que Jesus Cristo dá para comer o pão que o mundo oferece. O problema é que tem muita gente deixando de comer o pão de Deus, o pão que vem do céu, e ele diz nem só de pão que do homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Muitos estão deixando de comer o pão de Deus, a palavra, para comer o que o mundo oferece. E isso não é algo novo, isso é algo desde o jardim. O primeiro casal já passou por esse processo, quando Deus disse: vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerem, certamente vocês vão morrer. A serpente veio e ofereceu o fruto para Eva, e ela comeu. E tem muita gente que está preferindo comer o fruto que a serpente dá, o pão que, aleluia, a serpente dá, ao invés de comer a palavra de Deus. Tem muita gente dando mais ouvido à voz da serpente do que à voz do Espírito Santo. Tem muita gente se alimentando mais do que a serpente fala, do que o que o Espírito de Deus fala. Tem muita gente valorizando mais do que a serpente fala, do que o que o Espírito Santo de Deus fala. Mas nesta noite há poder no sangue de Jesus. Aleluia, que a serpente está querendo te botar e te enganar. Hoje Jesus Cristo, uma vez vai esmagar a cabeça dela, e você vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo, vai passar cheio, recebendo a presença do Espírito Santo, vai passar a receber a presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e quem bebe é com o propósito de receber vida, não receber morte. Veja, Satanás, quando Jesus ele vai para o deserto, glória a Deus, e passa 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, a Bíblia diz que em determinado momento ele teve fome, Satanás chegou. Satanás ele fez uma leitura da fisionomia, do aspecto de Jesus, das ações de Jesus, e diz assim: ele está com fome, é agora. Ele está com fome, é agora. Aleluia. Cuidado, meu. A gente tem culto quase todo dia, e nós nos dedicamos aqui a pregar a Bíblia, a pregar a palavra, a dar alimento no céu. Mas você sabia que tem gente que não gosta? Você sabia que tem gente que reclama? Você sabia que tem gente que murmura na palavra, que não gosta de pregação? Aí depois ficam os crentes fracos, desnutridos, anêmicos, só interessados em Maria Mole, esprego, algodão doce, suspiro, pirulito e toda sorte de guloseima. Aí ficam os crentes lombriguentos, com a barriga quebrada, buchudo, anêmico, sem força, sem firmeza. Qualquer tempestade derruba ele, qualquer caractere desanima ele, qualquer luta tira ele da presença. Sabe por quê? Porque não tem palavra de Deus na vida. Ele que tem palavra, a tempestade se levanta, o vento sopra, a luta vem, mas ele permanece em pé. Mas o que come
bebe dignamente, come e bebe para a própria condenação. Aí Satanás chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja a condicional que Satanás coloca na frase: se tu és o Filho de Deus. Faziam 40 dias que Jesus tinha sido batizado por João no Rio Jordão. E quando ele saiu da água, o Espírito veio em forma corpórea de pombo e pousou sobre ele. Uma voz bradou do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia não registra, mas se Jesus falasse, e quem sabe ele falou, olhou para Satanás, porque Satanás disse assim: se tu és o Filho de Deus. Jesus poderia dar duas respostas para Satanás. A primeira era a seguinte: você está com amnésia, rapaz, porque está com 40 dias que o próprio Eterno disse que tu era filho dele. Ou você está com amnésia, ou está morto, está surdo, porque o meu pai falou. Você não viu, não? Mas esse é o problema de alguns cristãos da atualidade: amnésia e surdez. A gente prega hoje, amanhã já se esquece, porque a gente ensina de um jeito, amanhã eu estou fazendo de outro. Então, ou é amnésia ou é surdez. Mas aquele que faz memória ficar sadio está aqui. Aquele que faz surdo ouvir está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia também diz que quando Deus falou que Jesus era o Filho dele, a maioria das pessoas que estavam ouvindo só ouviram o barulho de trovão. Aleluia. Ouviram o barulho como de trovão quando Deus disse assim: este é o meu Filho amado. Ouviram um barulho como de um estrondo, como de um trovão. Não entenderam, não decidiram. O seu tímpano não foi sensível o suficiente para entender que era a voz de Deus falando. Ou seja, realidade da atualidade. Deus fala, mas nem todo mundo entende o que Deus fala. Deus fala e alguém pensa que é só barulho, que é só zoada, aleluia, que é só lá na fé. Não, irmão, Deus está falando. É você que não tem sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Entra no mundo seco, sai seco. Entra vazio, sai vazio. Eu não senti nada, não recebi nada, não ouvi nada, não vi nada. Claro, irmão, tu não está ligado, tu está aqui pensando nos teus problemas. Mas quem entra aqui ligado no céu, quem entra aqui em santidade, quem entra em amor, quem entra em temor, quem entra em obediência, quem entra em pureza, quem entra ligado, recebe, se mete e ouve a voz de Deus falar. Aí Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Porque foi a mesma estratégia que ele usou lá no Éden para vencer Adão e Eva, com o pão, com o alimento. Ele disse: eu venci o primeiro usando o pão, vou vencer o segundo. E eu penso que ele ainda disse assim, Satanás: eu venci o primeiro na casa dele, no Éden, no jardim. Porque não se assuste com o que eu vou falar, não. A serpente estava no jardim. A serpente estava no Éden. Isso aqui é só para quem está no nível de profundidade ou de elevação muito grande. Mas a serpente também estava lá no jardim.
Aí ele disse: eu venci Adão na casa dele, no Éden, aonde a presença de Deus estava todo dia. Imagina esse aqui que está abandonado há 40 dias. Não aparece nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém para falar com ele, para atender. Ele está aqui sozinho, abandonado, e ainda por cima no deserto, que é a minha casa. Pensou Satanás? Pois é, Satanás, você venceu Adão na casa dele, mas o segundo Adão vai entrar na tua casa, vai te vencer, vai te humilhar e vai mostrar que é teu. Oh, aleluia! Aquele que come e que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se você não quer condenação, procure ser digno, procure se arrepender, procure se purificar, procure se santificar, porque a ceia do Senhor não é brincadeira, o corpo de Jesus não é brincadeira, o sangue de Jesus não é brincadeira. A Bíblia diz que Judas estava na ceia. Jesus pegou um pedaço de pão e serviu a ceia para Judas. Pode ler capítulo 13 de 2 João. Quando ele pegou a ceia e comeu o pão da ceia, a Bíblia diz: então Satanás entrou em Judas. Não brinque com coisa sagrada, não brinque com coisa santa, não brinque com coisa pura, não brinque com aquilo que é de Deus. E Jesus já disse assim para ele: vá e faça o que você tem de fazer. Satanás entrou em Judas e ainda ficou obediente à determinação de Jesus. Cuidado. Aquele que come e que bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Que Deus abençoe. Fique de pé com bondade. Ainda no capítulo 11, nós vamos cear neste momento. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Entenda o valor, a responsabilidade da ceia do Senhor, para que aquilo que deveria proporcionar vida não proporcione morte para você, derrota, fracasso, tristeza, nem muito menos dê a Satanás legalidade, direito de entrar na sua vida. Não despreze o sagrado, não pratique sacrilégio, não mexa com coisa santa. Aprenda a temer, reverenciar, respeitar. Não seja irreverente. Cuidado com as coisas de Deus.